Eu quero falar com vocês sobre a reforma da vida e o protesto contra o pecado. A reforma da vida e o protesto contra o pecado. Eu quero ler com vocês, então, esse texto, que é um texto dos mais conhecidos dessa carta de Paulo, que diz assim: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, gente? Pai querido, nós te pedimos a tua bênção agora, para que, iluminados pelo teu Espírito Santo, meu Deus, a nossa mente receba o melhor, porque o Senhor sempre nos dá o melhor. Faz assim conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se eu perguntasse aqui, quem gostaria de saber a vontade de Deus para a sua vida, eu estou certo que pelo menos aqueles que já são crentes, todos, absolutamente todos, diriam: eu desejo saber o que Deus quer. Não é verdade? Essa é uma das perguntas mais recorrentes aos pastores. Como é que eu faço para saber a vontade de Deus para a minha vida? Como é que eu faço para saber o que Deus quer? Parece-nos com tanta clareza que Paulo nos responde aqui. A carta de Paulo aos Romanos é, sem dúvida, o maior tratado teológico do Novo Testamento. Estamos diante da mais profunda maturidade teológica de Paulo. E Paulo aqui, ele escreve esta carta e é, curiosamente, um pedido de ajuda missionária. Porque Paulo, querendo pregar na Espanha, escreve aos crentes de Roma para mostrar a eles que o evangelho que ele pregava era o evangelho de Jesus. E ele está solicitando que esses irmãos cooperem com a sua pregação. Acontece que por uma necessidade, por uma carta que ele escreve a esses irmãos, Deus faz surgir este grande tratado teológico. No decorrer da história da igreja, não foram poucas as exposições à carta de Paulo aos Romanos. Martin Lloyd Jones, por exemplo, não conseguiu concluir a pregação de toda a carta, mas tenho em minha biblioteca, já está em português, a exposição pelo menos até o capítulo 14, e é um catatal de livros dessa grossura, né? Davidson, né, Dornelis? Dessa grossura, assim. São vários volumes e vários volumes. Tamanha profundidade de tanta beleza da parte de Deus que tem nessa carta de Paulo aos Romanos. E um dia vamos expô-la aqui. Esperamos que em pelo menos 5 anos consigamos concluir toda a carta. Não se assuste, vamos correr para isso. Perceba, até o capítulo 12, Paulo mostra as compaixões de Deus. Vou repetir isso. Até o final do capítulo 11, antes do início do 12, Paulo fala das compaixões de Deus em salvar pecadores.
Quando você lê no capítulo 1 dessa carta, você percebe que Paulo, depois de falar aos irmãos, ele começa a tratar da profundidade do pecado. O quão afundado no pecado o ser humano se encontra. Irremediavelmente estaria perdido se não fosse a graça de Deus. E quem lê apenas o capítulo 1, principalmente a partir do versículo 18 até o final do capítulo 1, se parar aqui, deveria agonizar em desespero profundo se não tiver recebido a graça de Deus, porque aqui está o seu retrato 3x4. Todos nós nascemos conforme capítulo 1 de Romanos, profundamente depravados, pecadores, perdidos. Você não está acima da média da humanidade quando faz algo bom aqui e acolá. Esqueça. A Bíblia diz que não há um justo sequer. E Paulo vai fazendo esta exposição até chegar no capítulo 2, até chegar no capítulo 3, onde ele afirma categoricamente que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Até que no capítulo 4, a angústia passa, ou vai passando, porque ele começa a falar de justificação pela fé. Como esse Deus extraordinário salva pecadores como nós. Gente perdida como nós estávamos. E ele vai dizer no capítulo 5, que é por causa da justificação com Deus, vinda através de Jesus, que nós temos paz com Deus. Aliás, Romanos capítulo 5, versículo 1, é o capítulo, ou melhor, é o versículo no qual eu preguei a primeira vez na vida, subindo num banquinho, lá na terra de Austin, em Nova Iguaçu, logo depois da faixa de Gaza, depois ali da Baixada Fluminense, passando ali o território dos xiitas. Orei lá. Fica entre curdos e xiitas ali. Preguei nesse texto. E ele vai mostrando então no capítulo 5 a diferença abissal entre Adão e Cristo, até que no capítulo 6, mais uma vez ele brada sobre as misericórdias de Deus, porque ele vai mostrar que mesmo na profundidade do pecado, a graça por nós é superabundante. No capítulo 7, experimentamos um pouco mais de desespero, porque Paulo vai dizer que a condição dele, apesar de salvo, ainda tem que lutar contra o pecado. E ele vai dizer que tem coisas que ele deseja fazer que ele não faz, e tem coisas que ele não deseja fazer, mas ele acaba fazendo. E ele vai falando exatamente entre lei e graça, entre a lei e o pecado. Mas no capítulo 8, novamente respiramos por causa das compaixões de Deus, e ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta é uma notícia extraordinária. Capítulo 8 nos enche de ternura. Capítulo 8 diz que nós não sabemos como orar, mas Deus, com o seu Espírito Santo, nos socorre nas nossas fraquezas, e é pelo Espírito Santo que agora temos alguém que intercede por nós em oração, com os gemidos inexprimíveis da alma. É no capítulo 8 de Romanos que afirma que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, e esse Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. É no capítulo 8 que nós vemos que Paulo vai dizer, sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E no capítulo 8 ainda, há um dos cânticos mais lindos do Novo Testamento. Portanto, que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo o seu filho, como não nos dará com ele também todas essas coisas? Quem trará acusação contra os escolhidos de Deus? Por quê? Pois é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Ele começa a desenrolar este cântico, até que termina dizendo que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
nem presente, nem porvir, nem anjo, nem morte, nem vida, nem autoridades celestiais, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda, nesta linha de pensamento, no capítulo 9, Paulo nos dá uma direção sobre como Deus nos salvou lá no passado. E esta doutrina de um Deus que nos salvou desde a eternidade é a doutrina da eleição. Ninguém consegue decifrar este código. Isto está por detrás da cortina da soberania de Deus, mas eu sei que Deus me salvou eternamente. Ainda que eu não saiba explicar isto, eu estou, meus irmãos, você está, meu irmão, agarrado nas graças de Deus eternamente. E o inferno, ainda que se levante, não pode arrancar você das mãos do Pai. Isto disse Jesus. Esta é a certeza da doutrina da eleição. No capítulo 10, Paulo dá uma olhada ao seu redor e diz aos crentes como é que isso reverbera na sua vida no presente. Até que no capítulo 11, ele olha para o futuro e ele fala do futuro de Israel, daqueles que foram salvos. Depois de dizer todas essas faces da compaixão de Deus, do quão depravados e perdidos estávamos e do quanto foi extraordinário ou extraordinária a forma que Deus nos salvou, Paulo diz o seguinte: agora eu irei para as aplicações práticas. Pegou? Capítulo 12 então, Paulo para de fazer teologia e diz o seguinte: eu vou dizer a você agora o que vai fazer na sua vida essa doutrina. Meu irmão, minha irmã, doutrina sem prática de vida é algo seco e às vezes assustador. Paulo agora, no capítulo 12, começa com uma expressão chamada portanto. E o que é portanto? Por causa disso, por tudo que eu disse até aqui, eu vou rogar a vocês, e rogar aqui é muito mais do que um pedido comum, é um clamor profundo. Eu vou rogar a vocês, disse Paulo, portanto, rogo-vos, não pela minha autoridade apostólica, não pelo meu argumento, não pela filosofia grega, não pela autoridade romana, mas eu rogo a vocês pelas compaixões de Cristo. Eu até aqui disse a vocês da compaixão de Cristo, e a partir de agora, em nome dessa compaixão, eu vou fazer um pedido a vocês. Rogo-vos pelas compaixões de Cristo, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está aqui então uma medida que Paulo nos mostra sobre a reforma da vida e o protesto contra o pecado. Deixa eu, desde já, abrir um parêntese aqui importante. Todos nós pecamos. Todos nós precisamos lutar contra o pecado. A questão não é que você será impecável até a vinda de Cristo. A questão é que um crente vive em protesto contra o seu próprio pecado. Se você só protesta contra o pecado alheio, você se tornou o juiz dos outros e não de ti mesmo. Perceba aqui, meu irmão, que Paulo nos mostra pelo menos 4 maneiras de protestarmos contra o nosso pecado. E a primeira maneira que ele diz é que nós devemos nos entregar em culto a Deus. Vamos repetir isso. Devemos nos entregar em culto a Deus. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Veja bem, até aqui, ou melhor, até Cristo, o sacrifício era de um animal. E já falei isso aqui, acho que domingo passado. Todo o sistema do Antigo Testamento era sacrificial.
Era uma maneira de Deus dizer, alguém tem que morrer pelo pecado. Como todo mundo é pecador, e eu não vou matar todo mundo desta maneira, animais vão morrer para mostrar que a inocência deles está agora sendo submetida ao juízo de um pecado de alguém que transgrediu. Então, o pecador saía ali circunstancialmente da cena da morte do animal, sabendo que ele deveria morrer, mas ele sai ileso. Aqui, Cristo já tinha morrido. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já tinha ido à cruz e já tinha ressuscitado ao terceiro dia. Aleluia. E Paulo diz o seguinte: agora, meus irmãos, o sacrifício é vivo. Sacrifício é vivo. Mas ele diz, apresente o vosso corpo. E aqui não tem relação nenhuma com eu vou mutilar o meu corpo como sacrifício. Tem nada a ver com isso. Os gregos, por exemplo, diziam que o corpo não valia nada. E você podia fazer tudo o que quisesse com o seu corpo para matá-lo rapidamente. Desde as orgias, desde comer demais, entregar seus pecados, porque afinal a matéria não vale nada, então você não cuida dela, e é dessa maneira que você tem que cuidar da matéria. Não é isto que Paulo está falando, a mente de Paulo não é grega aqui. Paulo está dizendo do corpo, porque o corpo é o todo. O corpo é este corpo que carrega a alma. É a alma vivente que tem a junção do corpo e do espírito. Ele está dizendo, olha, quando você for, você vai se entregar a Deus, por essas compaixões de Deus, mas você não vai entregar-se à morte, você vai se entregar em vida. Perceba aqui, o culto deve ser, o sacrifício deve ser vivo, deve ser santo e deve ser agradável a Deus. E o que é santo, gente? Separado. No Antigo Testamento, todo animal que fosse entregue em sacrifício deveria ser anteriormente separado. Tinha que ver se o carneiro não tinha nenhuma mancha, nenhuma quebradura, nenhum defeito. Tinha que ver se o animal estava em perfeitas condições de saúde. E Deus condena o povo no Antigo Testamento, porque o povo começa a levar para os sacrifícios animais com pata quebrada, animal que já não comia, animal que não valia para ninguém, que não dava comércio para nada. Entregava sempre o pior. Aí, Paulo está dizendo, vocês vão se entregar em sacrifício vivo e santo. Ou seja, tudo que vocês fazem para Deus é o que vocês separam de melhor. E aí a gente aplica isso na vida. O tempo que nós separamos para Deus não é o resto. Os sentimentos que dedicamos para Deus são os melhores. Você sabia que um dos atos de adoração é dedicar pensamentos a Deus? Porque só tem um que lê o seu pensamento, que é Deus. O diabo não lê seu pensamento. Os anjos não sabem o que você pensa. Só tem um, o Espírito Santo de Deus, sonda o seu coração. E nós vamos ver que é na batalha da mente que nós temos as nossas vitórias, mas também as nossas derrotas. Por isso Paulo entende que esse sacrifício vivo tem que ser santo, porque ele tem que ser intencional, ele tem que ser previamente separado. Agora veja, ele tem que ser agradável a Deus. Agradável a Deus aquilo que tange aquilo que Deus pediu e não aquilo que você quer dar. Um parêntese aqui sobre o nosso culto. Por que que no nosso culto, e nós falamos isso na classe de novos membros, nós não temos alguns elementos que por vezes são vistos em outras liturgias? Por quê? Porque Deus não pediu na sua palavra. Por exemplo, Deus pediu em sua palavra que o povo cante louvores a Ele, saber disso? Deus ordena em sua palavra que a Bíblia seja a instrução do povo. Deus ordena em sua palavra que o povo se alegre e se exorte uns aos outros, exortem-se uns aos outros. Mas há elementos do culto que Deus não pediu.
Quantas vezes, meus irmãos, nós queremos dar aquilo que Deus não está pedindo, porque a gente acha que vai impressionar a Deus. Nós queremos dar uma casca exterior. Nós achamos por vezes que o dízimo vai comprar a Deus. Nós achamos que às vezes o nosso nome no hall de membros da igreja vai ser garantia de qualquer coisa. Todas essas coisas são importantes, mas elas são importantes quando derivadas de um coração que já se entregou ao Senhor completamente. Entregar a sua oferta e o seu dízimo e não o seu coração não vale nada para Deus. Perdeu dinheiro. Podia ter gastado com outra coisa. Agora, se começa a entender que a tua vida deve ser separada para Deus. E quando Deus te olha e Deus me olha, Ele não espera que a minha vida seja perfeita. Mas o que Ele vê quando enxerga um crente é a perfeição de Jesus, antes de enxergar a minha imperfeição e a sua. Compreende por que você ora em nome de Jesus? E não no seu nome? É na autoridade do nome de Jesus. Entregar-se em culto a Deus é uma forma de protestar contra o pecado. E ele diz, o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e ele traduz, que é o vosso culto racional. Bom, o racional aqui não é aquilo que exclui a emoção. Não. Ele não está dizendo, viva agora um racionalismo espiritual. O que Paulo está dizendo aqui aos romanos, meus irmãos, minhas irmãs, queridos ouvintes, é que o culto, ele deve ter coerência. Aqui, ele deve ter propriedade de culto, intenção. No momento então que você está diante do pecado e não peca, não porque não deseja pecar, mas porque o Espírito te ajuda a raciocinar e te lembra, o Cordeiro é digno. Você pensou para isso? Não tem aquela resposta que tu fica doido para dar e não dá? Sabe por que tu não dá? Porque tu é de Jesus. E o Espírito Santo habita em você. Tem hora que escapa algumas coisas do velho homem. Igual Pedro. Tem hora que ainda o velho homem se revira. Mas veja, o que Paulo está dizendo é, o culto deve ser um culto racional. Então você está diante do pecado. Não está na igreja, não está cantando aqui, orientado e orientada por quem conduz a adoração. Você está na sua casa, você está na rua, você está no seu trabalho, e algo te irrita profundamente, e o Adão vem querendo te fazer pecar. A sua natureza antiga vem. Satanás tenta, de alguma maneira, trabalhar em cima disso, em cima dos seus históricos, da sua mente, da sua existência. E naquele momento o Espírito Santo começa a trabalhar na tua mente. E a síntese que você tira é, Cordeiro é digno. Vou segurar a língua. Naquele momento, o culto racional aconteceu. Não teve música, não teve liturgia, não teve ninguém te ouvindo cantar nem orar, mas Deus recebeu o seu culto. Como é que a gente protesta com o pecado? Quando a gente se entrega em culto a Deus. Esse culto é vivo, ele acontece o tempo inteiro. Como é que a gente protesta contra o pecado em segundo lugar? Evitando a contaminação do mundo. Verso 2 diz, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Evitar a contaminação do mundo. Não vos amoldeis, não tomeis forma. E a forma aqui é morfa mesmo. Tá? É tomar a forma de outra coisa.
O que Paulo está dizendo aqui é que o crente, quando ele se assemelha a Jesus, a forma de Jesus não permite que ele tome forma do mundo. É isto que, basicamente, Paulo está dizendo para esta igreja de Romanos. Ele está dizendo que há um esquema no mundo, e este esquema é intencional. A palavra esquema já é uma palavra que gera intenção, ok? Um esquema de recepção, um esquema de logística, um esquema como uma estratégia. Todo esquema é bem programado. E nós percebemos hoje, mais do que nunca, que o esquema do mundo está pronto exatamente para contaminar a sua cabeça e a minha. Lembra quando Jonas estava fugindo de Deus? Deus disse, vai para Nínive. E quando ele chega no porto, tinha um navio para onde? Para Tarsis. O esquema pronto. O esquema da direção contrária. Deus diz, vá por aqui. Aí você diz, não vou não. E quando você faz assim, olha, o esquema está pronto para fazer com que você desobedeça a Deus de fio a pavio. Aí começa a tragédia na sua vida. Como é que a gente evita a contaminação do mundo? Não se amoldando ao esquema do mundo. O esquema da nossa vida é o esquema de Jesus. E o esquema de Deus é que Ele decidiu salvar pecadores como nós. E a continuidade desse esquema, deste plano, é que nós sigamos Jesus até a morte. Esse é o plano. Não importa o que você vai fazer no meio do caminho. Se você vai ser um médico, se você vai ser alguém da área de artesanato, se você vai ser alguém da área de logística, de tecnologia, esta é uma questão secundária desde que você faça tudo para a glória de Deus. O esquema final é, nós chegaremos na glória. Fomos salvos por Jesus, portanto, não se alie ao esquema do mundo, mantenha-se no esquema de Deus. Como nós protestamos contra o pecado. Terceiro lugar, nós buscamos a transformação da nossa mente. Buscar a transformação da vossa mente. Verso 2 ainda, e não vos amoldeis aos esquemas deste mundo, agora leia comigo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Deixa eu lhe dizer algo. Talvez os navegantes desavisados não tenham percebido. Até certo tempo, mal era mal, bom era bom, bem era bem, ruim era ruim. Não se tinha muita confusão em dizer que isto é bom e que isto é ruim, que isto é correto e que isto é pecado. Sabendo disso, há um esquema mundano que surgiu já há algum tempo, mas isso tem tomado forma, tentando de alguma maneira mostrar que as coisas ruins não são tão ruins assim. E que as coisas boas, na verdade, não são tão boas. Que por vezes as coisas boas parecem-nos mais coisas tirânicas. Deixa eu te dar alguns exemplos. O cinema tem explorado os cartoons ou os desenhos animados. E tem feito isto para um público, sobretudo adulto também. Você vê, por exemplo, os da Marvel, me escapou o nome. Janeri, me ajuda, você é bom nisso. Vingadores e companhia, Transformers e tal, ok. Tem todos os personagens. Ultimamente, você tem visto poucos vilões. O nome agora não é vilão, o nome agora é anti-herói.
grave isto. Não é vilão. Vilão já está manjado, que é algo ruim. Agora, anti-herói. E o anti-herói é alguém que faz o mal. Mas que no final você sabe que, coitado, ele faz o mal porque ele tem uma história triste assim, 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 assim. Por exemplo, você assiste o filme da Cruella, que o nome dela, na verdade, é Cruella de Vil, que não é um nome muito amistoso, se você traduzir para o português. Mas a Cruella é tão cruela, e no final do filme dela, você fica, coitado, com pena dela, porque ela passou por tantas coisas, isto, isto e isso, que você diz, ah, sim, é verdade, é por causa disso. Coitada. Entendi. Na década de 90, eu era um bebê, década de 90. Deixa quieto. Final da década de 90, eu acho. Lançaram um filme chamado Hellboy. Garoto do Inferno. Hellboy. Se eu colocasse aqui a figura dele, você se espantaria. Hellboy, Garoto do Inferno, é uma figura grotesca com chifres. E você não sabe se é um herói. E você não sabe se é um vilão. Porque o Hellboy é um cara simpático. No filme. Quem já assistiu aqui Detona Ralph? Com 5 crianças para cuidar, você não tem ideia de quantos desenhos eu já vi. Ok. Detona Ralph. O Ralph é um personagem de desenhos animados. De jogos eletrônicos. E ele foi criado para ser mau. E tem toda uma história lá. E ele não consegue participar das festas porque ele é um vilão e qualquer coisa assim. Eu sei que a coisa fica feia para o lado dele e ele tenta reverter as situações. Mas tem um momento que ele participa de uma reunião, a reunião dos vilões. É uma espécie de alcoólicos anônimos dos vilões. Sabe o que eles falam? Segura essa. Presta atenção. Eu sou o mal. E isto é bom. Eu não sou bom. E isto não é mal. Seu filho está vendo isso. Você vê isso. Acontece que a mente esquematizada pelo mundo já foi tão diluída e já tem tantas crostras e tantas camadas que a sensibilidade espiritual não consegue ser tocada. Lançou agora um filme do Venom. Sabe o que é o Venom? É o anti-herói do Homem-Aranha. E você entende por que o Venom quer tomar o planeta. Porque ele vem de um planeta onde ele não conseguiria dominar lá. Pega a história. Mas aqui ele quer dominar, porque aqui ele tem mais força. Parece Lúcifer. Tentou dominar lá, não consegue, tenta dominar aqui, e traveste isso de uma historinha que parece boa. Recentemente agora, lançaram elementos homossexuais na história do Superman. Fizeram um coringa com uma personalidade afetada, o Joker. Mas na verdade tem todo um esquema, o porquê que ele é assim, coitado. Não parece tão mal. Ouça isso. Preste atenção agora. Ai dos que chamam mal de bem e ao bem de mal. Dos que transformam trevas em luz e luz em trevas, o amargo em doce
e o doce em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seus próprios conceitos. Isaías capítulo 5, versículos 20 e 21. Esta não é a geração que estamos vivendo, gente. Nós queremos ser crentes reformados. Sim, eu sou protestante reformado, vim da reforma protestante, eu sou um crente, ok. Então comece a reformar a tua vida, protestando contra aquilo que está ante Deus. E apenas para citar os filmes e os quadrinhos, eu poderia falar da mídia, eu poderia falar da moda aqui, eu poderia falar da política, eu poderia falar das ideologias podres, que muitos crentes batem palma. Poderia dizer um monte de coisa aqui. E o tempo não nos cabe. Sabe o que é isso? Chamando o bem de mal e o mal de bem. E aí o pastor prega a palavra de Deus. Não é assim. Não é assim, o mundo é outro. Meu irmão, o mundo é outro. O nosso Senhor é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E a palavra dele não passará. Nós só temos uma Bíblia para pregar. O mundo tem várias mentiras. Nós só temos uma verdade. E nisto estamos alicerçados até a morte. Veja aqui, perceba isto. Garoto, garota, jovem, adolescente que está na sua casa e de repente seu pai diz o seguinte: não assista isso, não faça isso, e você protesta contra seu pai, protesta contra sua mãe. Você deve protestar contra o pecado que é na sua vida e obedecer aos seus pais se eles forem pais íntegros e quiserem o melhor para ti. Portanto, honre a seu pai e a sua mãe quando eles disserem: isto está contra a palavra de Deus. Quarta maneira de protestar contra o pecado: buscar viver a vontade de Deus, entregar-se em culto a Deus, evitar a contaminação do mundo, buscar a transformação da mente e viver a vontade de Deus. Veja o que diz: sede transformados pela renovação da vossa mente. Para quê, gente? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é imperfeita? Não. É que quando eu que sou imperfeito, enxergo algo perfeito, eu acho que está fora do meu padrão. Por isso que tanta gente olha para as coisas de Deus e acha que as coisas de Deus estão erradas. Por isso que tem tanta gente que olha para a Bíblia e diz que a Bíblia tem erros aqui e ali, que precisa ser atualizada. Na verdade, meu irmão, minha irmã, a vontade de Deus sempre será boa, agradável e perfeita. Viver a vontade de Deus é uma maneira de lutar e protestar contra o pecado. Viver a vontade de Deus, isto aqui é consequência daquilo que vimos nos 3 momentos anteriores. Experimentar a vontade de Deus só é possível com uma mente já transformada pelo Espírito Santo. E aqui nos ocorrem 3 aplicações. A primeira, eu poderia não citar qualquer aplicação, porque Paulo é aplicativo e ele está pregando já nas aplicações. Mas quero insistir didaticamente. Primeiro, proteste contra o pecado que tão de perto rodeia a sua vida. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Veja o que diz o versículo 1 e a parte A do 2. Você pode ler comigo. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar
tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. De que maneira? Fixando os olhos em Jesus até aí. Como é então que você corre com perseverança a corrida que está proposta? Olhando fixamente para Jesus. E como é que você consegue eliminar tudo que tão de perto pecaminosamente te assedia? Olhando fixamente para Jesus. Eu já disse aqui uma vez que tive um cachorro, um Rottweiler. Lindo cachorro. E era tão interessante que eu jogava algo no chão. E eu dizia, não coma. E muito interessante que ele não comia, mas não parava de olhar para mim. Tão bonitinho, né? Não é assim, irmã Estela? Não come. E ele ficava olhando para mim. Até que eu dissesse, come. Ou não come. Você vai ver no seu caminho. Nós veremos no nosso caminho tantos alimentos letais preparados para nós, contra o casamento, contra seu filho, contra sua filha, contra a tua sanidade mental. Sabe como você não se alimenta disso? Olhando para Jesus. Como é que você protesta? Aí você começa a entender que o culto começa ali. Aí você entende o valor dos salmos, dos hinos, das canções espirituais. Aí você compreende a importância de ter vindo ouvir a palavra de Deus. Porque você lembra daquilo que o teu coração já se alimentou. E aquilo vai ser tão importante para a sua vida. Aquele dia que você olha no espelho e você fala exatamente como Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está protestando contra a natureza que ele ainda carrega. Queria tanto fazer o bem, não consigo, tem hora. Queria tanto evitar o mal, não consigo. Mas ele não desiste. Ele não se percebe como vencido, porque ele está agora agarrado na cruz, onde já não há mais condenação nenhuma. Meus irmãos, somos uma geração de olhos secos, que chora copiosamente porque um cãozinho morreu. Problema nenhum chorar quando um animal que você tem estima, você deixa de tê-lo. É uma questão emocional, até certo ponto aceitável, mas que não tem o coração que chora por aquilo que entristece a Deus. Deixa eu lhe dizer algo. Por vezes, nós só somos impactados pelo pecado quando o pecado é contra nós. Você sabe que tem maledicência na igreja. Enquanto não envolver seu nome, para você tudo bem. Tudo legal. Esposa, você sabe que seu marido peca. Enquanto não for contra você, vamos levando. Esposo, você sabe que sua esposa é imperfeita e peca contra Deus. Se ela não pecar contra você, está tudo bem. Pais, vocês sabem que os seus filhos pecam, que os nossos filhos pecam. Mas se não pecarem contra nós, está tudo bem. Sabe o que é isso? Não há protesto contra o pecado. É um protesto personalista, egoísta, narcisista, que só me incomoda se for contra mim. Mas a pergunta é, quem é mais digno? O cordeiro ou nós? Porque se eu vejo o meu filho fazendo algo errado, meus filhos fazendo algo errado,
inevitavelmente, o meu coração quererá arguí-los por causa daquilo que eu ensinei como pai. Mas tem um passo antes disso. Isto é contra Deus? Não coisa do tipo, você esqueceu a toalha aqui. Não devia ter esquecido. Não é isso que eu estou falando aqui. Tudo bem? É um pecado deliberado contra Deus. Todo pecado, antes e primeiro, é sempre contra Deus. Então você percebe alguém pecando perto de você, fazendo contra Deus qualquer coisa, mas isso não lhe afeta. Então a tua mente não entendeu de fato o que é realmente experimentar a vontade de Deus. Protestar contra o pecado não é protestar contra pessoas. Protestar contra o pecado começa em protestar contra o nosso próprio erro. É isso que Jesus disse: antes de tirar o cisco do teu irmão, do olho do teu irmão, tire a trave do teu olho. Ele não está dizendo não tire o cisco do olho do teu irmão. Ele disse limpe o seu olho primeiro. O protesto começa aqui. Por isso, meu irmão, minha irmã, é que quando a gente trata com outro pecador, a gente precisa ter muita graça de Deus, porque todos nós somos feitos do mesmo material. Só Deus é digno. Proteste contra o pecado, que tão de perto rodeia a sua vida. Segunda aplicação, cuide da sua mente com o Evangelho. Vamos repetir isso. Cuide da sua mente com o Evangelho. Já disse aqui que o mundo todos os dias joga o que na sua mente, gente? Lixo. Lixo. Na sua mente, na sua cabeça. Deixa eu dizer, vou arriscar aqui, mas vou ser otimista, tá? Metade de diazepam que você toma é lixo que jogaram na sua cabeça. Você perde o chão, perde o rumo, perde o tino, e agora... Compreende que a tua mente precisa do Evangelho? Precisa da mensagem da cruz? Compreende que a tua cabeça precisa da informação fresca, que há um Deus no controle de todas as coisas, e que eu e você não vamos morrer de fome, e que eu e você vamos permanecer firmes na fé, não pelo nosso mérito, porque há um Cristo que persevera em nós todo dia, e que a misericórdia se renovará amanhã de manhã pela nossa vida. Sabe o que é isso? Cuidar da sua mente com o Evangelho. Sua mente cheia de bobagem, cheia de horóscopo, cheia de revistinha, cheia de bobaginha, cheia de ligações atravessadas para minar seu coração. Tem uma hora, meu irmão, minha irmã, que você precisa ficar offline e mergulhar nas Escrituras. Entende ou não? Parar com a bobagem ao seu redor e dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve agora. Você não consegue fazendo isto, dando o resto do seu tempo para o seu Deus. Não. A primazia do tempo. Cuidar da sua mente antes que os cuidados da vida cheguem a ela. Muito importante. Cuidar da mente e do Evangelho, com o Evangelho, é trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A tua batalha é perdida aqui e vencida aqui, na mente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Você não vai recitar isto dizendo que nunca vai ficar enfermo. Não. Porque crentes ficam doentes, sim ou não? Ficam. Inclusive morrem, se você não sabe. Posso todas as coisas naquele que me fortalece significa o que cantamos aqui. Ainda que na enfermidade eu posso. Porque Cristo pode por mim. Nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso não me confere uma casa na praia, isso me confere as mansões celestiais. A certeza de que a minha alma repousa segura em Cristo Jesus. E onde eu moro é um detalhe que Deus cuida. Sabe o que é isso? Cuidar da sua mente com o Evangelho. Pare de fazer bobagem com a sua vida. E comece a olhar para a mensagem séria de um Cristo que morreu por você. E que está vivo ao seu lado. E que enviou o Espírito dele como penhor, dizendo: este aqui eu virei buscar. Sabe por que o Espírito mora em nós? Sim, é para nos consolar. Sim, é de fato para nos ministrar a palavra. Mas ele é o penhor que Jesus colocou dizendo: este é meu, eu volto para buscar. Sim, crentes têm ansiedades, crentes têm lutas, crentes têm dores, crentes têm lutos. Meus irmãos, crentes passam por confusões mentais sérias. Crentes passam por dúvidas. Alguém aqui já não passou por isso? Crentes passam por angústias. Mas a palavra de Deus nos afirma que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não é quando está tudo legal, surfando na crista da onda. Ele é refúgio para os angustiados. Pedro vai dizer que a gente tem que pegar nossa ansiedade e lançar aos pés de Jesus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Terceira e última aplicação. Alegre-se na vontade de Deus. Alegre-se na vontade de Deus. Tinha coisas que os meus pais diziam e que eu não entendia. Tinha situações que eles podiam me dar e me negavam. Não entendia. Até que me tornei pai. E faço a mesma coisa por vezes. Quando os filhos me pedem, por vezes dou. Por vezes não dou. Percebendo que tudo que faço, dando ou não dando, é para o bem deles. Eles não se alegram sempre nisto. Nem sempre nos alegramos, meus irmãos, naquilo que Deus não nos dá. Mas Deus se alegra na nossa obediência. Nós devemos nos alegrar também. Às vezes a gente não entende a vontade de Deus. Na verdade, é só que você começa a renovar sua mente. E você começa a experimentar essa vontade de Deus. E tudo aquilo que estava nebuloso, estranho, esquisito, começa a encaixar na sua vida. Aí você diz, em todo tempo era perfeito, eu que não sabia. Eu que não estava entendendo. O que Deus deseja fazer a nós nesse tempo é nos assemelhar a Cristo Jesus. E Paulo está dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deseja a vontade de Deus na sua vida? Amém, gente? Eu também desejo. Façamos isto. Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé no seu lugar.
Deus nosso Pai, te louvamos pela água, pela comida, pela chuva, pela roupa. Mas hoje, especialmente, Pai, te agradecemos pelas compaixões do Senhor sobre nós. E queremos acatar o rogo da Tua palavra, que é feito por causa das Tuas compaixões. Ajuda-nos, ó Deus, a viver com uma mente renovada em todo o tempo pelo Espírito do Senhor, pela Tua palavra santa e